Olá pessoal, eu me chamo Isabela, esse aqui é o Diário do Despertar, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre fé e crença. Isso aqui na minha testa é um mosquito que me mordeu, um pernilongo eu acho. E eu dei uma sumida aqui no canal, faz tempo que eu não posto nada. Eu não estava me sentindo apta a gravar vídeos, eu estava num momento mais de introspecção. Acredito eu que eu estava acompanhando os ciclos da natureza, né? A gente estava num inverno aí, né? O inverno é aquela estação do ano de reclusão mesmo, né? De a gente voltar, olhar para dentro e olhar o que tem dentro de si, trabalhar sobre essas coisas. E agora aí que a gente está com um clima melhorzinho, uma primavera, né? O sol aparecendo, eu resolvi aparecer também. Como esse canal aqui é muito sobre o sentir, eu sinto, eu faço. Então agora eu senti, tanto que eu tô com essa picada aqui na minha testa, eu nem planejava gravar vídeo, eu tava aqui lendo, meditando, tirando umas fotos e daí eu lendo me veio a vontade de gravar o vídeo. Então vamos lá. A diferença entre fé e crença. Crença é quando alguém chega pra você e fala que você tem que acreditar em determinada coisa porque alguém disse. Um exemplo. Eu gosto de usar o exemplo de pôr o dedo na tomada e levar um choque, porque todo mundo, eu acho, que já levou um choque na tomada, né? Não é legal. Então, se alguém chega pra você, você nunca tomou um choque, vamos supor, né? E fala assim, olha, se você pôr o dedo aí, você vai tomar um choque. Você não sabe o que é choque. Você pode acreditar, isso é uma crença. Mas aquilo sempre vai ficar dentro de você como uma dúvida. O que é um choque, né? O que é isso? Nunca senti? Será que dá mesmo? Será que essa pessoa tá falando a verdade? E crença é isso, alguém fala e você toma aquilo como verdade, sem nunca ter experimentado, e sempre fica aquela dúvida dentro de você, aquele ponto de interrogação, né? E fé é justamente o contrário disso. Fé é quando você sente, quando você experiencia. Então eu vou lá e ponho o dedo na tomada e falo, isso é choque. Agora eu sei que isso aí de fato é uma verdade, porque eu senti, eu vivi isso. Então eu tomei um choque, eu sei o que é choque, e eu sei que se pôr o dedo lá vai dar choque. E aí eu, como uma pessoa legal, eu vou falar pra quem nunca tomou um choque que dá um choque, né? Mas que talvez se ela quiser pôr o dedo lá e sentir, né? Pra ela ter isso como uma verdade dentro dela. Isso que é o ideal, que todos sintam, né? Que todos experienciem. Então essa é a diferença entre crença e verdade. Crença e fé. E o que acontece muito hoje em dia são as pessoas que têm crença. Então, muitas crenças, né? E essas crenças que a sociedade impõe, a cultura impõe, a religião impõe, a família impõe, o sistema educacional impõe. E essas crenças, muitas vezes, todas as vezes, elas limitam, né, a gente. Porque elas fazem com que a gente acredite em algo, que a gente tenha que acreditar em algo que a gente nunca sentiu, porque alguém disse que aquilo é uma verdade. E de fato a gente nunca acessa a nossa verdade, de fato a gente nunca sana isso dentro da gente, sempre vai ficar um ponto de interrogação. Então o ideal é que a gente busque as verdades e a gente só busca se questionando, né? Eu vejo assim que às vezes as religiões colocam o questionamento como falta de fé, muito pelo contrário. Se questionar é buscar respostas. Buscar respostas você encontra verdades, a sua verdade, do seu coração. Aquilo se torna uma verdade pra você, porque você experienciou aquilo, sabe? E ninguém mais tira isso de você, porque você viu, você sentiu. E é um sentir, quando eu digo sentir, é um sentir profundo, do coração mesmo, sabe? Então, às vezes eu fico pensando o quão limitado a gente é pelas crenças, né? E isso até é um padrão do nosso próprio cérebro. Eu estava lendo aqui esse livro que é Quem Somos Nós, né? Um livro de física quântica, tem até um documentário, né, também. E igual aqui mesmo, ele estava falando, né, que o cérebro, os nossos 5 sentidos recebem cerca de 400 bilhões de bits por segundo. Porém, a gente só passa pela nossa consciência apenas 2.000 bits por segundo, né? Porque o cérebro faz uma filtragem daquilo que é interessante para ele e daquilo que não é. E quantas coisas a gente deixa passar, né, dentro dessa filtragem aí? Lendo aqui, continuando o livro, ele fala que são as emoções que fixam o pensamento, né? Então,
Igual ele dá até o exemplo aqui, que se você estiver andando e um tigre saltar à sua frente, você vai começar a correr sem nem pensar o porquê você está correndo, porque é um instinto, é uma emoção de sobrevivência, né? Então as emoções fixam o pensamento. Então quantas vezes a gente, através das nossas emoções, através, né, dos nossos instintos mais primitivos, a gente se limita a olhar uma única coisa e ignorar todo o resto, né? Aqui agora a gente tem um campo de energia aqui à nossa volta, né? E por que o nosso olho foca em uma única coisa só? Porque eu olho para aquilo que eu quero ver e ignoro aquilo que eu não quero ver. Tem até um experimento aqui que é sobre gatinhos, né? Ó, pesquisadores colocaram gatinhos recém-nascidos em um ambiente experimental, onde não havia linhas verticais. Semanas depois, quando colocados no ambiente normal, os gatinhos não eram capazes de ver nenhum objeto com uma dimensão vertical, como as pernas de uma cadeira, por exemplo. E eles barravam nesses objetos. Então, esses gatinhos foram colocados num ambiente que não tinha linhas verticais, né, quando eles nasceram, e depois foram colocados num ambiente com linhas verticais, eles não enxergavam. Porque o cérebro deles se adaptou a um padrão de visão, de enxergar as coisas. E será que a gente não tem um padrão assim também? Onde o nosso cérebro está adaptado a ver aquilo que a gente quer ver e ignorar todo o resto? Porque a gente se limita pelas crenças, a gente não se permite ir além, a gente não se permite se abrir a conhecimentos novos, né? Então, fé é isso, é buscar conhecimentos novos, é se questionar e abrir o seu coração, a sua mente para novos conhecimentos, né? Um outro experimento aqui que eu acho interessante também é uma história sobre uma seguradora que tentava analisar um problema específico em Saskatchewan, não sei pronunciar o nome dessa cidade, Saskatchewan, não sei. Pilotos de aeronaves pequenas. Quando tinham problemas com o motor, então pilotos tinham problemas com o motor, eles tentavam aterrissar na autoestrada mais próxima e relativamente mais vazia. Depois de aterrissar e reduzir a velocidade, eles raramente deixavam velocidade suficiente para sair da estrada. Provavelmente estavam felizes só por estarem vivos. Frequentemente, motoristas batiam os carros contra os aviões e, quando questionados pela polícia, quase sempre diziam que não tinham visto a aeronave. Num momento, eles estavam dirigindo. No momento seguinte, haviam-se chocado contra alguma coisa. A companhia de seguros descobriu a razão para isso ocorrer. A última coisa que um motorista esperava ver numa autoestrada é um avião, portanto, eles nunca os veem. Então, os motoristas colidiam com aviões que estavam na estrada, então não é comum, né, a gente ver aviões na estrada, então eles não viam, porque o cérebro está programado para ver aquilo que ele quer ver. É como se o nosso cérebro tivesse um banco de memórias, né? Então, quando ele vai ver alguma coisa, ele vai buscar nesse banco de memórias para ver aquilo que já é familiar para ele. Então, ele vai focar em coisas que já são familiares para ele e vai ignorar todo o resto. E nesse todo o resto que a gente ignora, tem muita coisa, né? Muita coisa, muitas respostas das perguntas que a gente tem dentro da gente. Então, basta que a gente pergunte, que a gente se questione, que a gente quebre as crenças limitantes, que a gente quebre esses limites que foram nós mesmos que colocamos, sabe? As algemas que nós mesmos colocamos em nós mesmos. E é isso. Só para complementar, tem uma teoria também que é a teoria do cérebro trino. É trino porque vem de 3. Então, na nossa evolução como espécie, a gente tem o cérebro reptiliano, que é o tronco encefálico. Eu vou deixar aí uma imagem para vocês. O cérebro dos répteis. Então, conforme fomos evoluindo, adquirimos o sistema límbico, né, a parte límbica, que tem a ver com as emoções. E conforme fomos evoluindo, a gente adquiriu o córtex, o neocórtex, que é onde a gente tem o processamento de informações mais complexas, né? É onde está o nosso raciocínio mais complexo. Tanto que uma tartaruga, por exemplo, ela não tem emoção, né? Se você tem uma tartaruga de estimação, você vai viajar e ficar um tempão fora e você volta, ela não vai ficar feliz quando ela te vê, porque ela não tem o sistema límbico, né? O sistema límbico vem com os mamíferos. E daí já é diferente se você tiver um cachorro, né? Se você sair para viajar e voltar, o seu cachorro vai ficar feliz, porque ele tem emoção, ele tem sistema límbico diferente dos répteis. Então, a parte do cérebro de répteis está relacionado com... A gente tem essas partes dentro da gente. A parte do réptil está relacionado com os instintos, né? Com nossos instintos primitivos. Então, é quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente quer reagir, né? Num instinto de proteção, um mecanismo de defesa.
Porém, a gente tem um córtex, né? A gente tem um cérebro mais evoluído, a gente pode raciocinar antes de agir por instinto, né? E daí acima a gente tem um sistema límbico, né? Que é as emoções. Então a maior parte do tempo a gente está sendo controlado ou por instinto ou por emoção. A gente não consegue nem pensar, né? A hora que vê, já fez. E daí depois fala, nossa, fiquei cego de raiva, não sei o que aconteceu, né? Então a gente se deixa ser controlado por estruturas do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, sendo que a gente tem estruturas mais evoluídas que a gente pode usar, a gente pode acessar, né? Então, só para fazer um link, né, que eu falei que as emoções fixam o pensamento, então quando a gente está muito no emocional, né, a gente está muito no instintivo, a gente não consegue atingir o córtex, né? A gente não consegue raciocinar com mais clareza, pensar com mais clareza. E a gente acaba sendo controlado. A gente acaba colocando o nosso cérebro para olhar um único ponto e esquecendo todo o resto, né? Que é muito importante, né? Que é no todo o resto que está a vida, que está o todo, né? Então, a gente mesmo se limita, né? Que doido isso. Então, é basicamente isso. O que eu quero dizer para vocês é: se questionem. Não tem problema nenhum se questionar. É se questionando que você vai encontrar respostas para as perguntas que você tem dentro de você. E todas elas têm resposta. Isso que é o mais incrível. Então não tenha medo. Só se questione e espere. Mais cedo ou mais tarde a resposta aparece, tá? Então isso é fé, diferente de crença, né? Que alguém falou e eu acreditei. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir. Deixar um comentário aí. Quais são as dúvidas que vocês têm, quais são os questionamentos que vocês buscam respostas. Deixar sugestão de vídeo aí pro canal também, tô aceitando. E é isso. Um beijo e muita luz para todos vocês.